Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. O programa hoje está mais curto, viu, gente? Tem futebol aí na Band e a gente vai aproveitar justamente para falar aqui sobre a saúde da mulher. A gente está no mês do Outubro Rosa, falando sobre câncer de mama, mas aproveitando também para dar uma voltinha aí na saúde da mulher, para falar de temas que interessam a todas nós. E hoje a gente já começa com o Alô Doutor, falando a respeito do câncer de ovário. Aí, eu queria lembrar para você, e já já a gente coloca na tela da Band o aparelho reprodutor feminino, para a gente entender melhor, né, os ovários. São 2 ovários, ao lado, cada um do lado do útero. É isso, doutor Sidney Chalub? Muito bem-vindo. Boa tarde. E realmente, o ovário corresponde na mulher o testículo do homem. É o órgão que produz os hormônios sexuais femininos. Então, a mulher, o aparelho reprodutor da mulher tem a vagina, tem o útero, tem as trompas, onde acontece a captação, e tem o ovário, que produz o óvulo feminino. E como a mulher tem 2 ovários, ela pode desenvolver uma doença muito grave, que é o câncer de ovário, que na maioria das vezes é uma doença silenciosa e que ela pode dar em qualquer idade. Ela é mais comum acometer mulher acima dos 50 anos, mas nós podemos encontrar tumores de ovários em crianças de menos de 1 ano até pessoas idosas. Então, é importante você ter a consciência desse órgão, porque ele é super importante na vida sexual da mulher e é um dos fatores importantes de câncer feminino na nossa região, por exemplo. Agora, doutor, vocês vamos sentar um pouco, porque a gente quer lembrar aqui que amanhã é um dia extremamente importante para combater a obesidade. E não sei se você tem percebido, o programa tem falado muito a respeito da obesidade infantil, obesidade na vida adulta, porque a obesidade acaba provocando muitos malefícios à saúde de uma pessoa, né, doutor Sidney? E a gente, inclusive, na semana que vem vai falar um pouco sobre isso aqui. Existe hoje essa relação muito grande entre obesidade e câncer, principalmente esses cânceres que são hormônios dependentes. Então, câncer de mama, alguma relação com câncer de ovário, são situações em que a mulher ou o homem, no caso do ovário, a mulher obesa, ela tem uma predisposição maior a desenvolver alguns tipos de câncer. Nós vamos desmiuçar isso melhor semana que vem. E quando a gente fala em prevenção, falando de Outubro Rosa, começa pela perda de peso, uma vida saudável, que certamente o câncer hoje ele está muito relacionado com o estilo de vida de cada um. Agora, doutor Sidney, é só para lembrar a importância do dia de amanhã, e na próxima semana a gente vai estar falando sobre a obesidade e como fator de risco para o câncer. Agora, antigamente, quando se falava de uma pessoa que estava com peso acima do que deveria estar, falava muito na questão da estética. Hoje, a gente percebe que a procura de se comunicar com as pessoas para falar, para lembrar dos prejuízos da obesidade, é uma questão mesmo de evitar doenças, e doenças crônicas também, né, doutor Sidney? Só para você ter uma ideia da importância disso que você está falando, hoje, no Código Internacional de Doença, tem o código CID E66, que significa obesidade. Então, hoje, nós colocamos a obesidade como uma doença. E, como tal, ela tem que ser abordada de frente. E, assim, ela predispõe uma série de outras doenças, diabetes, problemas do coração, problemas articulares, e também predispõe à formação de cânceres, principalmente cânceres hormônio dependente, mama, ovário, câncer de tireoide é uma coisa que a gente observa muito. Então, nós temos que fazer um tratamento desta doença, ou seja, obesidade é uma doença. E aí, nesse mês, nada melhor do que esse mês do Outubro Rosa, nós falarmos da importância da mulher se cuidar com atividade física, porque hoje os trabalhos mostram que as mulheres que fazem atividade física regular e moderada, a gente tem que colocar isso, ela tem uma melhor incidência de alguns tipos de cânceres. Doutor Sidney, vamos agora já começar a responder. São várias perguntas aí para o senhor tirar as nossas dúvidas. Vamos lá. Meu nome é Maria de Nazaré. Eu queria saber se o câncer de ovário é hereditário.
Olha, dona Nazaré, geralmente o câncer de ovário, ele não é hereditário, mas existe algum grupo de pessoas, em torno de 15 a 20%, que tem essa predisposição genética, e mais importante do que isso, tem alguns fatores de risco, principalmente aquelas mulheres que desenvolveram alguns outros cânceres. Existem umas doenças genéticas que esses cânceres hormônio dependentes, às vezes câncer de mama, câncer de pâncreas e câncer de ovário, ele tem uma relação genética muito grande pela sua formação. Então, não é raro uma pessoa desenvolver um tipo de câncer, por exemplo, um câncer de tireoide, e ele no futuro, essa pessoa no futuro desenvolver um câncer de ovário. E outra coisa também, que alguns cânceres, como câncer de estômago, câncer de intestino, ele se faz o diagnóstico às vezes porque pela gravidade a célula cancerosa se localiza no ovário e a mulher durante o exame de ultrassom encontra uma massa volumosa, na verdade não é um câncer de ovário, é um câncer de outro local. Agora, doutor Sidney, a gente vai às ruas novamente falar um pouco sobre o Papa Nicolau. Não é? Se as pessoas estão fazendo, não estão fazendo, se acham importante ou não. E você já fez aí seu exame de Papa Nicolau, seu preventivo? Depois eu quero que o senhor me responda, doutor Sidney, o que pode ajudar na hora que se faz o exame de Papa Nicolau para você ter logo um diagnóstico preciso a respeito do câncer de ovário. Então vamos às ruas. Você faz seu exame de Papa Nicolau periodicamente? Todos os exames eu faço normal, costumo fazer. É difícil fazer porque devido ao trabalho que é muito corrido para mim, não tem tempo aí, acumulando, aí acaba não fazendo, entendeu? Qual foi a última vez que a senhora fez? Faz muitos anos que eu fiz, já está com acho que 3 anos que eu não faço. Sim, faço. Sim, todos os anos eu faço sempre. Qual foi a última vez que você fez? Agora no início do ano, em fevereiro. Olha, o Papa Nicolau, na verdade, é o chamado exame preventivo, em que você tira uma parte da mucosa do colo do útero e tenta identificar o grau de inflamação ou câncer de colo de útero. Então, ele não serve para identificar o câncer de ovário. O câncer de ovário, ele é visto, na maioria das vezes, através de um exame importante, que é um exame de sangue, é o CA-125, que ele é um marcador tumoral, e o ginecologista faz isso de rotina, e um exame de imagem, uma ultrassonografia transvaginal, que é um exame bem interessante, porque você consegue ver a forma do ovário, a característica, se ele tem cisto, se ele não tem, e associado a esse exame de sangue. Então, o Papa Nicolau nada mais é do que o exame do colo de útero. Então, isso às vezes, Conceição, faz com que o diagnóstico do câncer de ovário ele seja feito numa fase bem mais avançada, porque se a mulher não vai periodicamente ao médico fazer ultrassom e a dosagem do CA-125, ela pode passar com esse câncer por muito tempo. Doutor Sidney, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas eu queria colocar a imagem novamente do aparelho reprodutor feminino, e aí onde o senhor já mostrou, né, que nós temos 2 ovários, eles estão cada um de um lado do útero, e por que o câncer no ovário ele é tão letal? Já a senhora responde? Responde. A gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta e olha, gente, chamar todo mundo aí para a gente conversar sobre câncer de ovário. É um dos tipos de câncer que, infelizmente, ataca muito as mulheres. Deixa uma pergunta para o doutor Sidney a respeito de ser tão letal o câncer de ovário. Por quê, doutor Sidney? A letalidade está diretamente relacionada com o momento do diagnóstico. 70% dos cânceres de ovário, ele é feito numa fase avançada, e desse câncer ginecológico, a gente pode dizer que talvez seja o que tem maior letalidade. Por quê? Porque o diagnóstico é tardio. A gente não faz através do exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo, que é a retirada de um pouquinho de tecido dessa região, para tentar identificar o câncer de colo de útero. O que você tem que fazer é uma ultrassom transvaginal, porque através da vagina o ultrassom consegue ver este órgão. Isso aqui é um ovário normal do lado direito e um ovário doente do lado esquerdo. E aí você vê um ovário aumentado de tamanho como esse, você faz o exame de sangue, que é o CA-125, e se esse estiver alterado, você está diante de uma paciente com essa neoplasia. Numa fase inicial, o tratamento é cirúrgico. Você tira o ovário. O que acontece? Na maioria das vezes que a gente faz o diagnóstico, ele já tem metástase, pelo menos, para o outro ovário. E como nós temos relação aqui com o intestino, com bexiga, com o útero,
e com alguns outros órgãos que passam nessa região, não raramente o diagnóstico é feito numa fase já mais tardia. Doutor Sidney, antes do senhor entrar nessa imagem, eu queria voltar àquela imagem para lhe fazer uma pergunta. Imagine que uma mulher grávida descobre que tem um câncer de ovário. Isso é possível? É possível, é possível. O que acontece? Porque a gente tem o útero ali onde estaria o bebê. feto. Isso. Aí ela descobre que tem um câncer no ovário. Isso é uma situação que a gente já vê com uma incidência até alta, porque uma vez crescendo aqui, as ações hormonais que tentam estimular o crescimento da criança, ela também estimula células ovarianas. Então, você tem que conversar com a família, ver o momento do diagnóstico, se é uma gravidez inicial, se faz a cirurgia, porque nós sempre priorizamos a mãe. Então, tem situação, eu já passei por situação que eu peguei paciente que estava com 16 semanas, 18 semanas, mas já tinha um mês de diagnóstico. Então, nós reunimos a família e vamos fazer a cirurgia para salvar a mãe. E a cirurgia de câncer de ovário não é só tirar o ovário. Tem que tirar o ovário, tem que tirar a trompa, tem que tirar o útero, tira o ovário do outro lado e tira toda a gordura que envolve essa camada abdominal. Ok, olha, a gente já vai às ruas, mas vamos dar uma voltinha nas redes sociais do programa, ver quem está conosco nesse momento. A Manuela, do bairro da Compensa. Doutor, quando eu tiro as trompas, afeta o ovário? Não. A retirada da trompa, no caso, quando você faz a esterilização feminina, que é a ligadura ou a retirada da trompa, você tira só a trompa de falópio com a intenção de fazer esterilização feminina. Mas nele não interfere o ovário. Existe uma série de pessoas que dizem, depois que eu tirei a trompa, eu tive alteração no fluxo menstrual, eu aumentei. O que pode acontecer é um erro técnico que pegar os vasos que vão levar o nutriente do ovário, mas não existe relação entre a retirada da trompa e a doença do ovário. Ok, vamos dar uma voltinha nas ruas? Muita gente querendo fazer pergunta aqui na tela. Meu nome é Osana. Eu queria saber qual é a relação da pílula anticoncepcional com câncer de ovário. Olha, o câncer de ovário ele é um câncer hormônio dependente. Então, algumas pessoas, não só com as pílulas anticoncepcionais, mas reposição hormonal, a gente tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas que possa ter uma predisposição em relação a isto. Mas é importante você sempre consultar um médico para que ele te oriente o tipo de anticoncepcional específico para cada doença. E também tem vários outros métodos. Tem o DIU, que é um método bem seguro, que tem se utilizado hoje cada vez mais. Então, o que a gente recomenda é que não faça automedicação nem com anticoncepcional. Agora, doutor Sidney, eu queria tirar uma dúvida. Eu li que o anticoncepcional ajuda a evitar o câncer de mama, mas é um fator de risco para o câncer de ovário. Mas depende do tipo. Depende. O que se faz? Depende, porque nós temos anticoncepcional que tem estrogênio e tem progesterona, que são os dois hormônios. Por isso que eu estou te falando. De acordo com cada caso, a gente usa o anticoncepcional com mais estrogênio ou com mais progesterona. Por isso que a gente recomenda que não se faça automedicação, porque o que serve para a sua vizinha certamente pode não servir para você. E aí que a gente recomenda uma individualização do tratamento. Tem que procurar um profissional. Sempre. O mais correto, viu, gente? Vamos voltar aqui às ruas, vamos lá. Meu nome é Ivaneide Batista de Lima. A terapia de reposição hormonal agrava os riscos? Em algumas situações, quando a mulher tem alguns fatores de risco, com a história familiar ou tumor de ovário no passado, sim, é complicado. E a outra coisa também, que o câncer de ovário ele pode dar independente da faixa etária. Existe, às vezes, uma alteração celular, porque o ovário nada mais é do que uma glândula que tem que se multiplicar. E o ovário ele já nasce com uma vida pré-estabelecida. Quando a mulher entra na menopausa, esse ovário tende a atrofiar. E aí que é o grande problema, porque ele atrofia a sua função e quando você estimula com hormônio, uma coisa que ele já estava preparado, isso pode fazer com que essas células sofram uma alteração na indução da multiplicação da ação hormonal. Então, repetindo,
É fundamental procurar um médico para fazer o acompanhamento da terapia de reposição hormonal, porque ela é uma faca de dois gumes. Em mãos habilidosas, ela ajuda muito a vida da mulher. Agora, doutor Sidney, doutor Sidney vai se dirigir novamente à nossa tela para explicar para a gente a questão de ovário policístico, o que é isso? E, doutor Sidney, ao explicar, queria que o senhor já pudesse falar também sobre a questão do diagnóstico e tratamento para quem tem já recebe uma informação que está com câncer no ovário. Então, a doença do ovário policístico é uma doença hormônio dependente. Então, às vezes, a mulher que tem esses ovários é aquela menina gordinha que tem cabelo, distribuição maior, uma síndrome chamada síndrome de Stein-Leventhal. O tratamento é com anticoncepcional para tentar regularizar esse ciclo menstrual. E o que acontece? Tem uma relação com obesidade. Geralmente, quem tem ovário policístico é aquela menina gordinha, aquela menina mais cabeludinha, que tem uma distribuição de gordura no tronco. Essa é a cirurgia da retirada do ovário através da videolaparoscopia, na qual nós fazemos pequenos orifícios, nós ligamos os vasos ovarianos e fazemos a cirurgia com pequenos orifícios minimamente invasivos. Normalmente, o paciente vai para casa no dia seguinte, que leva uma vida normal dentro de uma semana e não tem mais aquela cicatriz grande na barriga, não tem grandes incisões. Tá? Então, você está vendo aqui que está sendo ligado os vasos, o ovário está aqui em cima, e nós utilizamos uma pinça que ela, ao mesmo tempo que ela corta, ela vai queimando. Depois a gente tira esse conteúdo numa bolsinha, no caso aqui é uma luva, e ele sai através do umbigo, a semelhança do que acontece na cirurgia de retirada de vesícula. É um tratamento bem eficaz, pouco agressivo para o paciente, quando também feito por pessoas que são capacitadas e treinadas para isso. Agora, já está no finalzinho do programa, é só a questão do tratamento para o câncer de ovário. O câncer de ovário ele é multimodal, é feito com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Dependendo da fase da doença, cada um se impõe. E essa doença ela pode ser sistêmica. Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce, que o tratamento cirúrgico ele é curativo quando diagnosticado precocemente. Doutor Sidney, muito obrigada por todas as dicas, né, gente, que a gente recebe nas terças-feiras. E eu acho bacana, porque para você que está, infelizmente, convivendo com um dos tipos de câncer que a gente até já falou aqui, né? Faça o seu tratamento, siga corretamente todos os procedimentos que o seu médico está aí orientando, tenha fé, acima de tudo, em Deus e confie que você vai sair disso, né? Vai passar por essa fase, né, doutor Sidney? E esse câncer de ovário é o terceiro câncer mais frequente na população feminina como um todo. E a recomendação, fazer seus exames periódicos, porque o câncer de ovário na fase inicial não dá sintoma. Se você procurar um médico e fazer aquele exame de rotina da ultrassonografia abdominal e transvaginal, você tem grande chance de fazer o diagnóstico precoce e ter uma vida curada por muitos e muitos anos. Se Deus quiser. Muito obrigada, meu querido. E até semana que vem. E até semana que vem, vou falar de obesidade aí, como um dos fatores de riscos, não só para o câncer. Muitas doenças crônicas aí surgindo através da obesidade, não é isso, doutor Sidney? Essa doença, a obesidade, vamos atacar de frente. Isso, vamos enfrentar. E amanhã a gente se vê aqui na Band. Fica com Deus e uma excelente tarde para você e para toda a sua família.